Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma aula de matemática do nosso canal. Após a vinheta, daremos início a mais uma aula com um novo conteúdo, ok? Frações. Uma fração é representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Ok? Vamos lá? Então tá aí, numerador dividido pelo denominador. Tá certo? Lendo frações. As frações com denominador 2 são chamadas de meios. A fração com denominador 3 são chamadas de terço. A fração com denominador 4 são chamadas de quartos. Com denominador 5 são chamados de quintos, com denominador 6 são chamados de sexto, com denominador 7 é sétimos, 8 oitavo e 9 são os nonos, ok? As frações cujo denominador é uma potência de base 10, que são 10, 100, 1000 e 10.000, etc. São chamadas de frações decimais, ok? Denominador 10, décimo, 100, centésimo, 1000, milésimo e 10.000, décimo de milésimos. Tá certo? Vamos lá para mais? Para ler as frações com denominadores maior que 10 e que não seja decimais, usamos a palavra avos. Ok? Então vamos lá. 7, 12 avos. Então fica assim, ó. Lê-se 7, 12 avos. Tem outra aqui, com 5,64. Lê 5,64. Continuando. Aqui foi pegada essa figura e dividido ela em 4 partes. E cada parte dela significa um quarto. Então aqui a figura está aí, toda divididinha. Cada parte é um quarto. Onde você tem aqui um quarto. E aí vocês vão ver que eu estou numerando aqui com os números, dá a relação de um relógio. Onde você tem aqui nesse relógio um quarto, ele é o que? 15 minutos, é um quarto de hora. Depois ele vem aqui 2 quartos de hora, que é meio, que é igual a 30 minutos. Depois você vem aqui 3 quartos de horas, que é 45 minutos. E o 4 quartos é 1 hora ou 60 minutos, ok? Frações de uma quantidade. Mário tem 24 figurinhas. Ele pretende dar à sua irmã Luísa 2/3 dessas figurinhas. Quantas figurinhas corresponde a 2/3 das figurinhas de Mário? Vamos ver quanto fica isso? Então tá lá. A parte a achar é 1/3 da figurinha dividido. Dividimos o que? 24 em 3 partes, né? Iguais. Logo, 1/3 da figurinha de Mário corresponde a 8 figurinhas. E 2/3 é igual a 16 figurinhas, tá certo? Bruno colocou 39 litros de gasolina no tanque do seu automóvel. O marcador que antes assinalava tanque vazio passou a marcar 3/4 de tanque. Qual é a capacidade? Né? Vamos lá ver como ficou isso? Então vamos lá. Tá, 3/4 significa o quê? 39 litros. 1/4 que você fez com ele? Você pegou 39 e dividiu por 3, que deu 13. E 4/4 seria o quê? 4 vezes 13, que é igual a 52. Então, a capacidade total do tanque do carro do menino aí é de 52 litros, ok? Carlos tem 11 anos, o que corresponde exatamente a 1/3 da idade do pai dele. Que idade tem o pai do Carlos? Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro de minutos, ok? E ficou assim, ó, 11 vezes 3 é igual a 33 anos. É a idade do pai do Carlos. Vamos para a próxima? Recebo R$ 30 de mesada mensal e gasto apenas 3/5 dessa quantidade. Deposito o restante na poupança para comprar um aparelho de som. Quanto deposito por mês? Eu vou dar um tempinho para vocês e retornaremos dentro de instante. Voltando aqui, 2/5 de 30 é 2 vezes 30 dividido por 5 é igual a 12. Então, ele deposita R$ 12 por mês. Classificação das frações.
ela é classificada como própria. Então aqui tem exemplo: 3/5, 2/7, 1/8. Numerador menor que o denominador. Fração imprópria, ou seja, o numerador é maior que o denominador. Então você tem esse exemplo aqui: 10/3, 15/8 e 19/4. Ok? Frações aparentes e frações equivalentes. Então você tem esse exemplo aqui. As frações aparentes, numerador é múltiplo do denominador. Então você tem bem lá, exemplo: 10 meios, 25 quintos e 30 quinzeavos. E você pode ver que eles são múltiplos, ok? Frações equivalentes. Então ele deu o exemplo aqui: 2/4 e meio. Então o que significa aqui? Que 2/4 é igual a meio. Quando você simplifica o 2/4, você vai ter uma fração irredutível, que é a de meio. Então aqui que ele fala, exemplo: obtém algumas frações equivalente a 2/3. Então você pegou aqui o 2/3, multiplicou por 2, tanto em cima como embaixo, deu 4/6. Depois você multiplica a mesma fração por 3, né? Então ficou 6/9. Depois você fez multiplicar por 4, ficou 8/12. Tá certo? Isso é uma fração equivalente que foi feita assim passo a passo. Tá certo? Para simplificar uma fração, o que você faz? Que nem aqui tem a fração 18/12, que ela é simplificada a primeira vez deu 9/6, e depois deu a fração 3/meios, que é uma fração irredutível, não dá para simplificar mais, tá certo? Por que que acontece isso? Você tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Chega na 3/meio, não tem como você dividir mais, porque você tem o valor 3 e o 2, então não dá como dividir esse valor em cima e embaixo por divisões de números iguais, ok? Observação: para simplificar mais rápido, dividir pelo maior divisor comum de 18 e 2, que você vai chegar no divisor que divide tanto um como o outro ao mesmo tempo. E esse é o divisor comum, é o 6. Adição e subtração de frações. Denominador iguais. O que acontece? Você vai pegar, você tem lá o denominador que é 5, e eles são iguais. Então você vai repetir o denominador e vai somar o numerador. 3 mais 4 dá 7. Outro exemplo, e isso aí é uma diferença: 5/9 menos 2/9 é igual a 3/9, que simplificando é igual a 1/3. Tá certo? Seguindo aqui, denominadores diferentes. Você tem aqui a letra A: meio mais 3/7 é igual a 7 mais 6, que dá 13/14. Outro exemplo aqui: menos 2/3 mais 4/9, isso aqui dá menos 2/9. Regras. Então você tem aí: reduzir as frações ao mesmo denominador, somar e subtrair os denominadores, ok? Para reduzir esses denominadores ao mesmo denominador, o que você faz? Você faz o MMC, tá? Para deixar os denominadores iguais, ou reduzir ao mesmo denominador, tá certo? O que ficou aí? Ele usou o exemplo passado e fez a decomposição em fatores primos, que deu 14 no exemplo A e 9 no exemplo B, ok? Aqui está dois exemplos: menos 1/3 mais 4/5, que deu 7/15. Depois você tem aqui 1/3 mais 2/5 menos 3/meios, fazendo os cálculos, reduzindo ao mesmo denominador, né? Deu menos 23/30. Frações decimais. Transformação de fração em um número decimal. Vamos ver como é que funciona isso? Denominador igual a 10 ou potência de 10. Então você tem aqui 3 décimo, 4 centésimo, 19 milésimo e 48 décimo de milésimo. Tá certo? E aí você vai lá: transformação de fração decimal em número decimal. Então você tem 3 décimo, que é 0,3, 18 décimo, que é 1,8. Seria o que? 1 inteiro e 8 décimos. 173 centésimo é 1 inteiro e 73 centésimo. E 4.571 milésimo é 4 inteiros e 571 milésimo. Assim que se lê. Tá certo? Comparação de frações. Como comparar a fração? A fração com o mesmo denominador, a maior é aquela que tiver o numerador maior.
tá? Ou maior denominador, como queira falar. Então aqui você tem um exemplo, 5 oitavos é maior que 3 oitavos, 7 quartos é maior que 3 quartos, 2 quintos é menor que 7 quintos. E aí você vem aqui, fração com o mesmo numerador, a maior é aquela que tiver menor denominador. Ou seja, vamos ver os exemplos. 3 quartos maior que 3 oitavos. 2 quintos é maior que 2 sétimos. E 7 sextos é menor que 7 meios. Ok? Numerador diferente do... Seria o que? Numerador e denominador diferentes, tá certo? Vamos lá. Se quisermos comparar exemplos 5 sexto e 8 nono, o que vai acontecer? Os numeradores são diferentes e os denominadores também. No entanto, podemos, né, encontrar frações equivalentes. Cada uma delas de modo que essas frações tenham denominadores iguais. O denominador que estamos procurando precisa de ser múltiplo de 6, também múltiplo de 9. Vamos escolher o menor número que múltiplo de 6 e 9. Então, fazendo o que? O MMC de 6 e 9, que é 18. Agora ficou fácil, né? Então, vamos lá. Ficou o que? 16 18avos, que é maior que 15 18avos. Ou seja, 8 nono é maior que 5 sexto. Número misto. Então, você tem lá 26 onzeavos é igual a 2 inteiros e 4 onzeavos. Aí você tem aqui 19 quintos é igual a 3 inteiros e 4 quintos. 7 terços é igual a 2 inteiros e 1 terço. Para transformar um número misto em fração imprópria, você tem que fazer esse procedimento aqui. Você tem 2 inteiros e 4 onzeavos. Então, você faz 11 vezes 2 mais 4 e volta ao 26 onzeavos. Outro exemplo, 3 inteiros e 4 quintos. Então, é 5 vezes 3 mais 4, que dá 19 quintos. Outro exemplo, 2 inteiros e 1 terço. É 3 vezes 2 mais 1, que dá 7 terços. Ok? Um exemplo, calcular o número cujo 1 quinto é igual a 12. Então, você tem aí 1 quinto, parte do total. 5 quintos, parte total. Então, você tem 1 quinto é igual a 12, 5 quintos é igual a 12 vezes 5 é igual a 60. Então, ficou assim, 1 quinto de 60 é igual a 12. Calcular um número cujos 3 sétimos são iguais a 18. Então, vamos lá. 3 sétimos é 18. 1 sétimo é 18 dividido por 3. Então, achei a parte pequena dele, que é igual a 6. Então, vamos lá. 7 sétimos, que é o total, é 6 vezes 7, que é 42. Então, 3 sétimos de 42 é igual a 18. Carlos, calcular 2 terços de uma peça de fazenda que mede 54 metros. Então, vamos calcular isso. 3 terços é 54 metros, é o total da fazenda. Então, vamos lá. 1 terço é 54 dividido por 3, que é igual a 18. 2 terços é igual a 18 vezes 2, que é igual a 36. E aí você tem aqui, então, 2 terços da fazenda é igual a 36. Gente, é o seguinte, muitas pessoas falam que fazenda, está falando em terra? Não. Eu sou do tempo da antiga, né? E a minha mãe ia na tecelagem Vânia, naquelas tecelagens que tinha lá em São Paulo, né? Que eu moro agora em São José do Rio Preto. E nós falava fazenda. Então, toda vez que você ia na tecelagem comprar, era comprar uma fazenda de roupa para fazer uma calça, fazer uma saia, um vestido. E o pessoal de antigamente fazia muito isso. Então, fazenda, nós estamos falando de roupa, ok? Vamos nessa. Calcular a diferença entre a fração 8 quinto e seu inverso. Então, você está lá. 8 quinto menos 5 oitavo deu 39,40 avos. Tá? Então, quando fala diferença, nós estamos falando de subtração. Mais uma aí. Qual é a fração equivalente a 5 sexto cujo numerador é 15? O que acontece? 5 vezes 3 é 15 e esse numerador, tá? Então, multiplicar o numerador e o denominador por 3 e se obtém a fração equivalente. Então, tá lá, 5 vezes 3 e 6 vezes 3, então dá 15 18 avos. Essa é uma fração equivalente a 5 sexto. Ok?
Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula nossa, do nosso canal, né? Estou contente de vocês estarem aqui mais uma vez conosco. E peço a vocês para se inscrever no nosso canal, clicar no like, né? E eu desejo a vocês um bom dia, né? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!